Olá, olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que está assistindo o replay dessa live. Hoje eu vou falar sobre como criar filhos responsáveis e estamos estreando aqui a nossa primeira live nesse Instagram e é um prazer poder estar aqui e contribuir com esse tema tão importante. Show? Agora você que está assistindo o replay pode passar um pouquinho para frente que eu vou esperar um pouquinho que as pessoas entrarem. Olá, olá, seja bem-vinda, tudo bem? Acabamos de iniciar, esperando um pouquinho para o Instagram chamar mais pessoas, para a gente iniciar a nossa live hoje, como criar filhos felizes e responsáveis. Vamos lá, aproveitando você que já entrou, tem um aviãozinho aqui embaixo, perto dos comentários. Convida o maior número de pessoas que você acha importante escutar esse tema, que seja relevante para essa pessoa. Hoje eu vou estar compartilhando aqui um conteúdo de muito valor. Eu tenho certeza que no final dessa live você vai sair muito mais equipado, equipada, como pai, como mãe, do que você entrou. Show? Vamos falar aqui sobre a importância, né? Sobre como eu consigo, Lucas, criar filhos felizes e responsáveis. Bom, primeiro eu quero falar um pouquinho, né? Quem eu sou. Eu me chamo Lucas e eu sou pai de dois, sou casado, sou pai do Diogo, pai da Sara e fui pai muito novo, muito jovem mesmo, muito jovem. E quando eu e a minha esposa, né, quando nós fomos pais, nós passamos ali por todos os desafios que poderíamos ter, quase que adolescentes, né, e com um filho. E nesse processo eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a buscar ser um pai muito melhor para o meu filho. E fui estudando, fui me dedicando, fui vivenciando o dia a dia ali como pai. E acabou que eu tomei um gosto muito grande, né? Eu me apaixonei pela paternidade. E não só pela paternidade, mas começou a despertar em mim o desejo de poder ajudar outras pessoas com a paternidade. Pessoas que passaram pelo mesmo que eu, né? E também pessoas que simplesmente viraram pai e mãe de primeira viagem, ou nem de primeira, né? De segunda, terceira, enfim. E que precisavam de um auxílio nesse início de educação, de criação de filhos. E eu comecei a ter resultados muito positivos com os meus filhos, né? No caso hoje eu tenho dois filhos, mas na época com o meu primeiro filho. E outras pessoas começaram a vir pedir auxílio, pedir ajuda. E eu falei, que legal, né? Pessoas às vezes com o dobro da minha idade pedindo ajuda, pedindo auxílio sobre dicas de criação de filhos. Ah, Lucas, como que você faz isso que está dando tão certo para você e tudo? E aí eu comecei a entender que
poderia virar algo muito maior. Foi aí que eu tomei a decisão de criar o programa Sucesso em Família e começar e poder auxiliar outros pais de uma forma mais profunda. E esse Instagram aqui, ele é novo, tem muito pouco tempo. Eu decidi abrir mão do meu pessoal com mais de 11 mil seguidores e comecei esse aqui do zero novamente, construindo, né, essa jornada aqui, essa nova audiência com vocês que de fato tem um interesse, sabe? Tem um interesse em realmente em ser um pai, ser uma mãe muito melhor. Show? Hoje eu busco ajudar outros pais, não a criar os seus filhos, não a educar os seus filhos, porque isso eu sei que você já sabe, ok? Eu não quero aqui te ensinar a amar mais o seu filho, te ensinar a criar o seu filho, isso eu sei que você já faz. O que eu quero aqui é te auxiliar, despertar, ativar a identidade do... Desculpa. O que eu quero aqui é te ajudar a ativar, a despertar a identidade do seu filho, te auxiliar nesse processo de criação de filhos, a não bloquear a identidade, e sim despertar, ativar a identidade do seu filho, da sua filha, eliminando aí maus comportamentos. Para quê, Lucas? Para que a criança cresça feliz, saudável, forte emocionalmente. Essa é a minha intenção aqui. Show? Bom, como criar filhos felizes e fortes emocionalmente? Na verdade, voltando aqui para o nosso tema, né? Como criar filhos felizes e responsáveis? Primeiro, por que eu estou ensinando isso aqui que eu estou ensinando nesse vídeo de hoje? Nessa live. Por que nós vamos falar sobre esse tema? Bom, primeiro porque hoje eu entendo o poder de ensinar isso para as nossas crianças. Ensinar as nossas crianças a ser responsáveis são inúmeros benefícios. São benefícios, na verdade, incontáveis. Porque tudo que... Imagina só, se eu quero uma árvore que dê bons frutos, se eu começar a cuidar dessa árvore ali no início da vida dela, ela vai ser muito mais saudável na fase adulta, né? Nem sei se podemos falar assim de árvore, mas enfim, vocês entenderam. Então, se eu começo a cuidar de uma árvore ali desde quando ela é mais nova, quando ela crescer, ela vai ser muito mais saudável e eu vou conseguir poder mudar essa árvore. Então, por exemplo, na infância, se ela começar a crescer torta, poxa, eu posso pegar ali, né, um pedaço de pau, amarrar nessa árvore e colocar alguma coisa ali para fazer com que ela cresça reta. Ou seja, ela é mais flexível, ela é mais maleável. Lucas, você está dizendo que se essa árvore crescer, se o meu filho ou se minha filha crescer, eu não consigo mais ajudá-los a ser felizes e responsáveis? Consegue sim, com certeza. Agora, o que é mais fácil? Mudar lá na raiz ou mudar quando o negócio já está feito, formado? Lá na raiz. E essa é a minha intenção aqui, ajudar você, pai e mãe, a identificar essa raiz e poder ativar a identidade, formar filhos felizes e responsáveis desde a infância, para que quando eles cresçam, eles se tornam adultos, maduros e saudáveis. Show? Então vamos lá. E por quê? Por que eu estou ensinando isso aqui Por que eu estou ensinando sobre esse tema hoje? Primeiro que, como eu disse, né, eu entendi o poder de ensinar isso para as crianças. E outra, na minha infância, eu fui uma pessoa que sempre recebeu tudo na mão. Eu sempre recebi muita coisa na mão, sabe? Tudo que eu precisava e tudo, eu sempre tinha alguém ali para fazer por mim, para me entregar aquilo ali já pronto. E isso me prejudicou muito na fase adulta. Como isso me prejudicou?
enfim, em vários aspectos. Por exemplo, na fase adulta, quantas vezes eu já me peguei começando uma coisa e parando no meio do caminho? Na fase adulta, quantas vezes eu já me peguei desistindo de projetos que eu iniciei? Na fase adulta, quantas vezes eu abri mão de coisas que talvez precisava de um pouco da minha dedicação? Na fase adulta, quantas vezes eu já comecei talvez aí uma academia e parei várias vezes? E tudo isso foi fruto, tudo isso na verdade foi consequência de uma criação que eu tive voltada a sempre me dar tudo. E muitas vezes nós pais fazemos isso, né, em nome do amor. Fazemos isso para proteger os nossos filhos. Só que hoje eu vou desmistificar aqui também o que é amor e o que é superproteção. São dois conceitos totalmente diferentes e que muitas vezes nós confundimos. Nós pais, principalmente, né, pais e mães, nós confundimos o que é amor e o que é superproteção e acabamos invertendo essa ordem e fazendo tudo para os nossos filhos em nome do amor, só que na verdade é uma superproteção. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Ludieia, show de bola, seja bem-vinda, viu? Iniciamos agora aqui a nossa live. Estamos estreando a nossa primeira live aqui nesse canal específico, show! E estamos falando sobre como criar filhos felizes e responsáveis. Então, eu estava falando aqui que isso me prejudicou muito. Tudo que eu vivenciei disso na infância me prejudicou demais. Então, às vezes eu queria ia comer na infância, eu já tinha ali prontinho, né, o que eu ia comer. Eu queria, enfim, fazer um para casa, eu tinha gente ali que quase que fazia para mim, entende? E como eu disse, os nossos pais, nós pais, fazemos muitas vezes para os nossos filhos em nome do amor, buscando dar o melhor, buscando proteger. Só que até que ponto é importante? Até que ponto eu posso ir? Sabe? Até que ponto eu posso fazer pelos meus filhos? Até que ponto é importante eu deixar eles fazerem sozinho? E eu entendi que é muito importante. E hoje, nós somos responsáveis por fazer diferente. Como assim? Eu, Lucas, sou responsável por fazer diferente. Eu não sou uma vítima do que fez ou fizeram comigo no passado. Eu não sou uma vítima do que me ensinaram ou deixaram de me ensinar na minha infância. Porque hoje eu sou um adulto e sou responsável. Posso mudar a minha realidade por meio de decisão, entende? E eu tomei essa decisão, busquei ressignificar esse conceito na minha vida, comecei a fazer mais por mim e já tem, né, e já por algum tempo eu já colho todos os benefícios de viver uma nova realidade, fazendo as coisas por mim, sendo responsável, deixando de ser uma vítima, né, no sentido, olha só o que fizeram ou deixaram de fazer comigo. Entende isso? Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Você também pode mudar. Você também pode mudar essa realidade por meio de uma decisão. E talvez ainda melhor do que mudar é ter a oportunidade de fazer diferente com os nossos filhos hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente com os meus filhos. Então, Lucas, como assim você ressignificou isso? Você mudou isso? Nós podemos falar um pouco mais sobre isso em uma próxima live. Mas enfim, eu instalei novos drives na minha mente. Então, por exemplo, se eu era uma pessoa que sempre parava no meio do caminho, algo que eu começava, eu instalei na minha cabeça: quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Tudo que eu começar a fazer, eu vou terminar e vou terminar com excelência. E comecei a internalizar tudo isso, entende? E acima de tudo, a praticar. E isso fez com que eu mudasse a minha realidade e pudesse ajudar não só os meus filhos, mas mais pessoas, inclusive você que está aí me assistindo. E um ponto muito importante aqui também sobre essa questão é a importância de sermos gratos aos nossos pais.
Porque eu disse isso aqui agora não para falar assim, tudo é culpa do meu pai, tudo é culpa da minha mãe, dos meus avós. Não, de forma nenhuma. Eles, como pais e mães, fizeram o melhor deles para nos criar, com tudo aquilo que eles tinham nas mãos, entende? Agora, cabe a mim fazer diferente, com gratidão, porque se eu sou quem sou hoje, é graças aos meus pais, aos meus avós, que influenciaram diretamente na minha criação. Show? Então é uma honra poder compartilhar o que tem dado certo aqui para mim e para os meus alunos, dentro dos meus treinamentos, dos meus cursos presenciais, online. É uma honra poder estar compartilhando com você aqui também. Então vamos lá, vamos entrar aqui pro nosso conteúdo. Lucas, qual que é o problema, né, de eu receber as coisas na mão? Qual que é o problema de eu estar sempre fazendo para o meu filho e entregando as coisas tudo para ele? Primeiro, vamos desmistificar aqui, como eu disse no início, vamos desmistificar o que é amor e o que é superproteção. Vou fazer uma pergunta aqui. Existe amor em excesso? Diz aí para mim. Olá, Mágera, tudo bem? Seja bem-vinda. Existe amor em excesso? E nós vamos entender que não existe amor em excesso. O amor nunca é em excesso. Agora, a superproteção, sim, ela é prejudicial e muitas vezes toma o lugar desse amor. Então, amar está envolvido a, sim, dar atenção, a dar afeto, a dar carinho. Só que também está envolvido a fazer a criança amadurecer, a colocar limites, a falar não, a ser firme muitas vezes. Então tudo isso também é amor. E quando eu começo a fazer demais pelos meus filhos, isso na verdade passa de amor para uma super proteção. Essa é a verdade, essa é a realidade. E o que gera, Lucas? Qual que é o problema, né, de eu estar recebendo tudo, de eu entregar tudo para os meus filhos, de dar tudo de mão beijada para os meus filhos? Porque, Lucas, eu gosto tanto de fazer as coisas para eles, eu me sinto tão bem. Mas qual que é o problema de entregar tudo de mão beijada para os nossos filhos? Primeiro, isso gera um quadro de ansiedade muito grande. Você já viu adultos que não conseguem valorizar o longo prazo? Adultos que não conseguem valorizar, que não conseguem retardar ali os prazeres imediatos, que estão sempre querendo as coisas para agora e para ontem, se possível for. Isso é fruto, muitas vezes, de quê? De ter recebido tudo na infância de mão beijada. Já viram crianças, né? Criança por natureza ela já tem isso, né? Que é as coisas tudo para agora, tudo para ontem. E se eu não treino a criança, não é assim não, respira fundo. Muita coisa na vida a gente precisa de esperar. Ensinar para a criança que tudo que é construído muito fácil, vai embora também muito fácil. Entende? E que se eu quero uma coisa mais sólida, robusta na minha vida, eu preciso de uma jornada de construção. Para isso, a criança ela passa a ser muito imediatista. Faz sentido? Conhece alguém assim? Outra coisa, quando eu entrego tudo de mão beijada para as crianças, para os meus filhos, seja o que for, eles começam a não valorizar, né, como eu disse, o longo prazo e começam a parar as coisas no meio do caminho. Né? Então vai ser aquele adulto que para tudo no meio do caminho, que não consegue concluir as tarefas. É muito bom em iniciar as coisas, mas tem um desafio muito grande em acabar as coisas, e esse é um grande diferencial. Muita gente é bom em iniciativa e não tão bom assim em acabativa, né, que faz toda a diferença. Outra coisa, quando eu faço tudo para as crianças, entrego tudo de mão beijada para eles se sentem incapazes e não merecedores de fazer e ter as coisas. É como se na cabeça da criança fosse assim, poxa, eu não sou capaz nem de fazer um lanche ali para mim. Poxa, eu não sou capaz nem de passar um pano
nesse leite aqui que eu derramei. Entende isso? Isso é instalado de uma forma inconsciente. Qual mais problema que pode se dar na vida da criança, na fase ali da infância e também na fase adulta? Aquela pessoa, aquele jovem, né? Aquele jovem ou aquele adulto que está sempre dependendo de alguém. Tudo na vida que ele vai fazer, ele precisa de uma dependência, entende? Então, isso é muito importante, entendermos tudo isso. E por que, Lucas, que você está falando os problemas primeiro? Para trazer consciência mesmo, entende? Para trazer consciência da importância de deixarmos os nossos filhos a fazer por eles. Fica comigo aqui até o final, que nós vamos responder qual é a melhor forma de ensinar autonomia para os nossos filhos e o que eu preciso de fazer para ensinar essa autonomia. Outra coisa, na fase adulta, como eu disse, vai sempre depender das pessoas. Vai sempre estar esperando que alguém faça por eles, inicie por eles, entende? E não aquela pessoa que bate no peito e fala assim, traz para mim, deixa que isso aqui eu resolvo, entende? Quer ver outra coisa? Provavelmente essa pessoa que recebeu tudo na mão e não mudar a mentalidade dela, ela vai casar e esperar sempre que o outro faça por ela. Conhece alguém assim? Um tá lá dando duro total, um tá lá se dedicando, um tá lá criando filho, né? Tá lá fazendo e acontecendo, e o outro tá lá de boa, o outro tá lá tranquilo, né? Só sendo servido. E se nós não tomarmos cuidados, nós pais, não nos atentarmos para isso, nós vamos criar, e se nós pais não nos atentarmos para isso e ficar fazendo tudo para os nossos filhos, nós vamos criar uma mentalidade neles que eles vivem em um hotel. Sabe, um hotel? Você já teve a oportunidade de ficar hospedado em algum lugar? Acredito que sim, né? Onde a pessoa só bate lá na porta, traz o seu cafezinho, onde você não precisa de arrumar a sua cama, apesar de eu não conseguir fazer isso, quando eu estou em algum lugar diferente, é uma lei, uma obrigação para mim arrumar a cama, mas não precisa, porque tem alguém que limpa, porque tem alguém que faz, entende isso? Então nós estamos criando filhos de hotéis ou filhos da realidade, do dia a dia, onde eu sou o primeiro a ter que estar lá na frente, na linha de frente da minha família, para servir, para ajudá-los, entende? Se precisar, coisa simples, no dia a dia, eu olho para a panela lá, vejo, né, os bifes, seja o que for, poxa, primeiro é para minha esposa, primeiro é para os meus filhos, e se possível, se tiver para mim, eu pego no final também. Entende isso? É se colocar nessa frente de responsabilidade. E eu faço isso, na verdade é mais fácil fazer isso quando é ensinado na infância. E é isso que eu estou batendo nessa tecla aqui. Show? Conhece pessoas também adultas que são folgadas, que literalmente vivem sufocando outras pessoas com as suas folgas. Pessoa difícil de conviver, que está sempre ali esperando que alguém faça por ela, que não toma iniciativa das coisas, fica sempre ali esperando que, enfim. E quando essa pessoa não faz, ela sempre tem um culpado, ela sempre culpa alguém por não ter feito o que ela deveria ter feito. Isso tudo é fruto de uma infância regada de super proteção. Entendendo isso, qual é a melhor forma agora de ensinar autonomia para os nossos filhos? E o primeiro ponto aqui, deixa eu tomar uma água aqui. Olá, Marcos, seja bem-vindo. Show de bola, gratidão sua presença aqui conosco. Muito boa orientação. É isso, cara, é isso. Então vamos lá, qual que é a melhor forma? Qual é a melhor forma de ensinar a autonomia para os nossos filhos? E a primeira forma aqui é seja o modelo. Como assim, Lucas? Seja o primeiro a praticar. Não adianta eu entender tudo isso
e virar pro meu filho e falar assim, aqui ó, vai lá arrumar sua cama, sendo que ele nunca me viu arrumando a minha cama. Ó, vai lá lavar as vasilhas, vai lá lavar seu prato, sendo que ele nunca viu o pai dele indo na pia e lavar o prato. Ó, vai lá tirar o lixo, vai lá tirar a poeira, sendo que ele nunca viu o pai dele fazendo isso. Então não faz muito sentido, né? Eu já tenho alguns vídeos gravados e eu falo muito isso nos meus treinamentos. Não seja da turma do faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Seja da turma que diz assim, faça o que eu digo, porque o que eu digo é o que eu faço. Seja da turma da congruência. Então o primeiro ponto aqui é, seja o exemplo. Tenha essa mentalidade. Nós somos espelhos dos nossos filhos o tempo todo, de forma consciente e inconsciente, vão nos imitar, ok? Agora, a segunda forma aqui é inclua o seu filho nas tarefas do dia a dia. Vou repetir, inclua o seu filho nas tarefas do dia a dia. Não tem nada melhor do que ensinar a autonomia para os nossos filhos do que a realidade, do que o dia a dia. Inclua a criança, inclua o seu filho, seja de qual idade ele for, se ele tem 2 anos, ou se ele tem 12 anos, ou se ele tem 20 anos, enfim, inclua ele nas tarefas do dia a dia. Isso vai fazer toda a diferença. Com isso, você vai ensinar ele a cuidar do que é dele. Você vai ensinar ele a valorizar mais as coisas que é dele. Conhece criança, dando um adendo aqui, conhece filhos que os pais estão sempre fazendo por eles e eles nunca retribuem essa gratidão? Sabe o que é isso? Super proteção. Pai, mãe, quem disse que é para você fazer demais assim? Quem disse? Entende como que o excesso do fazer demais para os nossos filhos é prejudicial? Ao ponto deles nem valorizar aquilo que nós fazemos por eles? Então, quando eu deixo meu filho, quando eu ensino ele a fazer por eles, eu estou ensinando eles a valorizar muito mais as coisas dele, a vida, as coisas que ele construir durante a vida. Show? Então, inclua o seu filho nas tarefas do dia a dia e estabeleça regras. Ok, Lucas, show de bola. Eu entendi tudo aqui. Eu entendi o que você passou, né, e por que você ensina isso hoje. Entendi quais que são os problemas, né, de fazer tudo pelos nossos filhos. Entendi que existe uma grande aí diferença do que é superproteção para realmente o que é amor. Entendi que se eu não mudar essa realidade, eu estou criando filho para tudo que ele começar, ele parar no meio do caminho. Eu estou criando um filho folgado ou folgada. Então eu entendi tudo isso, Lucas. Eu entendi também como que eu crio filhos responsáveis, nós falamos aqui. Seja primeiro você o exemplo e depois inclua a criança nas tarefas do dia a dia. Ok, Lucas, entendi tudo isso. Agora, o que fazer? O que fazer? Antes, deixa eu dar um bem-vindo aqui. O pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Neuza, show de bola. Lembrando, pessoal, que oficialmente agora toda quarta-feira, às 8 da manhã, estaremos ao vivo aqui trazendo um conteúdo muito relevante para você sair dessa live, aplicar e ter resultados incríveis com os seus filhos, com a sua família. Show? Então vamos lá. O que eu preciso fazer depois que eu entendi tudo isso? E aqui eu serei breve, porque durante essas semanas, se você já está me acompanhando, eu estou fazendo posts de o que você pode fazer, o que você pode... fugiu a palavra aqui. O que você pode colocar no dia a dia do seu filho, né, de acordo com a idade dele. Eu estou fazendo posts durante toda essa semana, então fica ligado, acompanha aí as postagens.
Coisas de crianças desde 2 anos até 12 anos. O que eles podem fazer como tarefas do dia a dia, tá? E não se limita a 12 não, tá bom? Isso aí continua. Então vamos lá. Coisas aqui importantes que você pode... Vou te dar ideias aqui agora do que fazer para você criar autonomia, responsabilidade, criar filhos seguros. Vamos lá, primeira coisa, guardar brinquedo. Quem disse que é para você ficar guardando brinquedo? Aí eu já escutei assim, Lucas, mas o meu filho guarda brinquedo muito devagar. E aí acaba que eu pego tudo e guardo para ele. Super proteção de novo, bem disfarçada. Entende isso? Então, deixa a criança guardar os brinquedos dela. Mesmo que ela faça isso num tempo menor, que você seja essa pessoa. Oi? Tudo bem? Papai tá fazendo uma live. Quero fazer com você. Vem cá. Acordou. Oi? Vamos lá. Papai tá falando para as pessoas aqui, ó. Então, deixa a criança guardar os brinquedos dela, entende? E você ajuda ela, ok? Mas a responsabilidade é dela. Show? Próximo ponto aqui. Ensine a criança a levar o prato dela na mesa. Então, deixa ela, coloque isso como uma responsabilidade. Deixa ela levar o prato dela na mesa. Outra coisa, arrumar a cama. Filhinho, deixa aí, tá bom? Então deixa ela arrumar a cama também, coloca a criança para arrumar a cama. Outra coisa, preparar os lanches. Outra coisa, na medida do possível, lavando a louça, lavando pelo menos ali o prato dela. Colocar e tirar as refeições da mesa. Deixa seu filho, a sua filha participar de colocar as refeições na mesa, de te ajudar a tirar a mesa. Deixe seu filho, a sua filha, te ajudar em quê? A guardar as compras. Vai lá pra dentro? Beijo, te amo. Vai fazer uma boa live. Obrigado, viu? Obrigado. Daqui a pouco eu vou lá. Bom dia. É o nosso maior presente, né? Os nossos filhos. Então, voltando aqui, recapitulando, coloque seus filhos, insira ele nas atividades de guardar brinquedos, lavar o prato, lavar o prato dele, lavar o que ele suja, levar o prato da mesa para a pia, ir até o lugar de almoço e colocar o almoço dele, preparar lanche, tirar e colocar as refeições da mesa, guardar as compras, arrumar o armário e, à medida que vai crescendo, até realizar pequenas compras. Entende isso? Quando você e eu colocamos os nossos filhos para fazer isso, nós estamos treinando eles para ser vencedores na vida. Nós estamos treinando eles para ser responsáveis, para ser adultos que vão lá e fazem as coisas acontecer. Eu vou falar aqui alguns benefícios por trás de colocarmos esses afazeres diários na vida dos nossos filhos. Ah, Lucas, mas eu não acho certo porque eu gosto de fazer tudo isso por eles. Você está criando um folgado. Se você continuar fazendo tudo para os seus filhos, você está criando um folgado e lá na frente você vai se arrepender. Começa a inserir ele nas tarefas do dia a dia. Show? E quais são os benefícios? Você vai ter uma criança muito mais feliz, muito mais sociável, muito mais capaz, se sente capaz. Você vai ter uma criança muito mais proativa, participativa, seja no lugar que ela estiver. Você vai estar, olha só, isso para mim é um dos mais importantes. Você vai estar treinando o seu filho, a sua filha a ser resiliente, a ser persistente, a ser dedicado, dedicada em tudo aquilo que eles colocarem às mãos deles.
Você vai estar ajudando os seus filhos a melhorar na escola. Lucas, você está me dizendo que se eu colocar os meus filhos para realizar tarefas do lar, eles vão melhorar na escola? Sim, sim. Por quê? Porque ali você está treinando, você está desenvolvendo nele responsabilidade, autonomia, está desenvolvendo nele, né, o músculo ali da persistência, da dedicação. E você vai ver os resultados incríveis disso até mesmo na escola, nos relacionamentos. Você vai estar criando uma criança muito mais sociável, saudável para se relacionar. Show de bola, pessoal? É isso aí. E eu te desafio, ok? Desafio você, pai, mãe, você que está me assistindo aí, a colocar isso em prática que eu ensinei aqui e não ter resultado. Pega uma coisinha de tudo que eu falei aqui, pelo menos uma, e começa e coloca em prática, hoje ainda, uma coisa que você vai fazer hoje e coloca isso em prática. Isso eu tenho certeza que também, né, vai te desafogar bastante, porque você vai ter que parar de ficar fazendo tudo e deixar a criança andar mais sozinha, claro que dependendo da idade, com a sua supervisão ali, mas faça isso, ok? Para de fazer por eles e deixe a criança fazer aquilo que ela é capaz de fazer por ela mesma. Show de bola? Fez sentido para você o nosso conteúdo aqui de hoje? Diz aí para mim. Ó, se você curtiu o conteúdo, convida mais pessoas para o nosso Instagram aqui. Tira um print dessa tela aqui. Tirei o meu print aqui. E me marca lá nos seus stories, @sucessoemfamilia, para você poder mostrar a outras pessoas e poder chamar outras pessoas para estar aqui presente conosco, tá bom? E quarta-feira que vem nós voltamos com mais uma live. Se você teve alguma dúvida, se você precisa de algum auxílio, pode me chamar aqui no direct também. No meu stories eu estou respondendo pergunta adoidado durante o dia. E eu tenho certeza que juntos nós vamos criar filhos felizes, saudáveis e fortes emocionalmente. Show? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Ó, Marcos. Boa, Marcos. Obrigado, cara. Vamos junto. Vamos junto. Criar aí uma sociedade mais firme, mais forte. Uma sociedade com mais vigor. Filhos saudáveis. É isso, cara. Agora é colocar em prática. Marcos, igual eu falei, cara, pega uma coisa. Pensa comigo aqui. Se eu pegar uma coisa e colocar em prática por dia, se eu pegar 1% e colocar em prática por dia 1%, durante 365 dias, no final do ano, eu vou ser 365 vezes muito melhor do que eu comecei. Entende? Então, nem precisa e eu nem quero. Aqui eu dou muitas opções, mas não precisa pegar tudo e colocar tudo em prática de uma vez. É uma construção. Show? Então, pega ali uma, duas ou o que você conseguir no máximo e coloque em prática. Colhe aqueles resultados, curte aquela fase e depois volta para pegar depois pratica novas coisas. Lembrando que durante toda essa semana eu estou fazendo posts às 8h45 sobre tarefas para você colocar no dia a dia do seu filho, da sua filha, de acordo com a idade deles, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Foi uma gratidão imensa para mim estar aqui. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus filhos, os seus relacionamentos. E lembre-se de uma coisa, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma relação entre pais e filhos. Grande abraço, até a nossa próxima live.